E aí, pessoal? Eu sou o Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. A partida que eu resolvi trazer hoje, ela é muito instrutiva, é uma partida que eu gosto bastante e é uma partida que precisa de mais reconhecimento. Ela é uma partida bastante conhecida, mas não tá tanto quanto deveria nos livros, não é tão frequente quanto deveria a gente ver essa partida no livro aqui, essa partida Rubinstein-Schlechter. Acredito que para muitos de vocês vai ser uma surpresa, vai ser uma partida nova, porque comparado com as partidas que nós vimos até agora, na série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer, essa ela é menos conhecida. Para vocês terem noção, eu já trabalhei com jogadores que eram grandes mestres de 2600 e que não conheciam essa partida. Então muita gente ainda não conhece essa partida do Rubinstein. Mas o Rubinstein é um jogador que a gente já conhece, ele apareceu antes na série, né? Partida Rubinstein-Rotilewi, a imortal do Akiba. É uma partida de ataque brilhante, mas eu não quero deixar vocês com a impressão errada sobre esse jogador aí, sobre o Akiba Rubinstein. O Rubinstein era principalmente um gênio em posições mais estratégicas, principalmente finais de torre, ele era um grande especialista, mas ele era um jogador muito bom com vantagens posicionais, posições mais de estratégia, de manobras e principalmente de vantagem de espaço. Essa partida é um exemplo legal disso, que ele jogou contra o Karl Schlechter. Para quem não conhece, Karl Schlechter foi um jogador forte do início do século XX. Ele chegou a disputar um match contra o Emanuel Lasker pelo Campeonato Mundial e esse match terminou empatado, sendo que o Schlechter estava liderando até a última rodada. E ele acabou perdendo para o Lasker e assim o Lasker manteve o título dele. Então não era um jogador a ser subestimado, né? Era um jogador muito duro e que era famoso por quando ele que diziam, né? Se eu não me engano tinha uma frase assim que dizia que quando o Schlechter queria empatar não tinha como ganhar dele, mesmo para os melhores jogadores do mundo. Ou tinha algo parecido, assim, não lembro, o rei dos empates, Schlechter, alguma coisa assim. E o Rubinstein era um jogador famoso aí pelo seu peão-dama e também já jogava inglesa. O Rubinstein no começo do século já era um jogador praticamente moderno. Então aqui foi começou como uma ortodoxa e depois virou uma semi-tarraxe, que é essa posição onde as brancas tomam em D5 e as pretas retomam de cavalo. Curiosamente, essa linha ela voltou a ser muito popular recentemente, depois que o Kramnik usou ela no torneio de candidatos de 2018, com bons resultados para as pretas, aí voltou para a moda. Também, um pouco mais recentemente, E por D5 voltou a ser jogado por jogadores fortes, que é a defesa Tarraxa, essa, mas é um assunto para uma outra aula, que as brancas podem tomar e isolar o peão das pretas em algum momento. Mas o Schlechter jogou cavalo por D5 porque essa é uma variante que tem uma tendência de trocas, de simplificações muito rápido. Porque dá o centro para as brancas, é verdade, mas aí troca em C3, troca em D4 e as pretas jogam bispo B4 já. Então, bispo B4, bispo D2. Só que agora o Schlechter fez um lance pior, aí um lance que é ruim hoje em dia, que é dama A5. Mas ele estava focado principalmente em fazer o máximo de trocas possível. Hoje em dia, todo mundo joga bispo toma D2, dama por D2 e roque. Essa é a continuação que segue em 100% das partidas, 99% das partidas hoje em dia. Aí as pretas, elas estão atrás no desenvolvimento, mas já simplificaram bastante. Então, é uma abertura conhecida por ser sólida atualmente. Porém, o Schlechter jogou dama A5, pensando que isso ajudaria ele a trocar mais peças, né? Ele quer trocar as damas também em D2. E o Rubinstein não se desespera, que ele joga torre B1, aí ataca o bispo. Então o bispo toma, dama toma, trocou as damas e ele toma de rei. Primeiro momento legal, né? Aqui alguns podem ter pensado em tomar de cavalo para não perder o roque, mas sem damas no tabuleiro não tem perigo deixar o rei no centro. E o rei é uma peça que ele está desenvolvendo aqui também. Principalmente porque depois de alguma dessas simplificações a gente já está mais perto dos finais. Então é melhor que o rei branco esteja perto do centro, né? As pretas jogaram roque. E na verdade, aqui no lance 13 das brancas, né, jogada 13, a gente já tem o momento mais importante da partida. O lance do Rubinstein aqui é uma jogada muito bonita do ponto de vista estratégico.
Eu quero que vocês pensem e tentem descobrir o que, que o Rubinstein jogou. Mas, claro, essa é uma posição que tem muitas possibilidades para os dois lados, então eu vou até fazer uma brincadeira aqui, ó. Eu dou 5 chances, 5, de você acertar qual foi a jogada do Rubinstein nessa posição. Pensa aí, quais seriam os 5 primeiros lances que viriam à sua mente para jogar de brancas aqui? O que, que você faria? E aí, pensaram? Pensou aí? 5 jogadas? O que será que vocês pensaram? Eu não tenho como saber quais são os 5 lances que vocês imaginaram nessa posição. Mas eu suspeitaria que tem jogadas que são muito. Que parecem muito naturais aqui, ó. Bispo E2, desenvolver o bispo, para pôr a outra torre em C1. Bispo D3 com a mesma ideia, né? Bispo C4, que o bispo tá até mais ativo aqui, ele pode vir para D5, ele pode apoiar o avanço do peão em D5, né, para ou criar um peão passado ou abrir essa diagonal, também faz sentido. Podem ter pensado também em torre C1 para pôr a torre na coluna aberta, apesar que faz mais sentido pôr a outra, né, que ainda não tá jogando. Ou até rei E3, centralizando mais o rei. Ou cavalo E5, para controlar o cavalo das pretas, para não deixar esse cavalo sair. Até G3 eu imagino que alguém pode ter considerado aí. De repente pensando que o bispo vai ficar bem em G2. Só que, ó, apesar de eu ter sugerido aqui, só nesse meio tempo, 7 jogadas, nenhum deles foi o lance das brancas. O Rubinstein nessa posição ele joga bispo B5. O quê? Vocês não estão impressionados? Você não está impressionado com o bispo B5? Não entendeu ainda qual que é a ideia? Geralmente, de primeira a gente não percebe qual é a magia do bispo B5 aí, né? Por que esse lance é tão bom assim? O bispo tá no vazio. O bispo não tá nem atacando nada, assim, tipo, pra quê, né? Que esse bispo veio pra B5. O primeiro ponto, vai, vamos lá. O mais importante. O bispo tá dificultando o desenvolvimento das peças pretas aqui. Isso já é um ponto interessante pra gente pensar. Porque, por exemplo, se tentar trocar os bispos, as brancas vão ganhar um peão, né? Bispo B7, cavalo D7, torre B7. Peão a mais. Então, já não dá. Ah, e se ele tira o cavalo para C6? Se ele tira o cavalo para C6, aí o Rubinstein, sem dúvida nenhuma, trocaria na hora em C6, BC6, torre HC1. E esse peão fraco tá condenado, né? Ele vai cair cedo ou tarde. Mesmo que defenda aqui com bispo B7, e aí deixa entrar uma torre na sétima. Coisa lamentável já, né? Defende o bispo. E agora as brancas podem escolher. Aqui o Rubinstein ele pode escolher como que ele vai torturar. Ele pode jogar torre C5 e tentar atacar o peão de A7 ali. Ele pode jogar cavalo E5 e atacar o bispo de novo. Aí quando o bispo E8, rei E3, olha que posição, né? Defende D4, já tá ameaçando cair em C6. Ele pode levar o cavalo pra C5, que é uma casa excelente. Bispo das pretas é horrível. A posição é triste de todos os ângulos. De toda forma que a gente olha, assim, essa posição é horrível. Então, realmente, não é tão fácil de sugerir como que as pretas vão continuar o desenvolvimento nessa posição. Mas aí também você pode ter pensado, tá, mas aí eu ataco esse bispo. E aí, né? O que faz depois que ataca o bispo? Esse é justamente o ponto. O Rubinstein, ele joga o bispo no vazio para provocar o A6. Depois dessa jogada, vocês podem não acreditar em mim. As pretas estão perdidas já estrategicamente. A posição das pretas já é horrível, um desastre e tá provavelmente perdida. Vamos ver como que isso se mostra na partida. Alguns comentaristas na época, né, sugeriram que as pretas deveriam ter jogado B6 aqui, mais modesto. E depois que a torre vem para C1, põe o bispo em B7. Porém, depois de rei E3, persistem os problemas de desenvolvimento das pretas, porque o branco ainda tem torre C7, ainda tem cavalo E5, e a posição das pretas continua muito desconfortável. Inclusive, várias partidas depois provaram isso, aí provaram essa avaliação, porque aí as brancas tiveram várias vitórias fáceis nessa posição aqui. O que significa que, na verdade, a linha que o Schlechter jogou na abertura ali da Ma5 já é toda ruim, assim, ela já é uma variante ruim. Mas aqui ele não tinha como saber, né? Não tinha a teoria de aberturas que a gente tem hoje, não tinha os computadores que a gente tem hoje para analisar a posição. Ele simplesmente pensou, eu vou atacar esse bispo. Porém, quando o bispo volta para D3, a gente tem uma nova fraqueza na posição das pretas, que é a casa B6. Então observem que não dá
para as pretas jogarem B6 mais para desenvolver o bispo. Porque essa casa tá fraca. Então se joga cavalo C6, ele seguiria com torre HC1. E aí vamos ver como que a posição poderia continuar, né? Torre D8, aí rei E3. Como que vai tirar aquele bispo pro jogo? Porque esse bispo D7 cai B7. E não tem como jogar nem B6 nem B5 por causa do cavalo. Inclusive, no próximo, né? Só para dar um exemplo aqui, H6, não tenho dúvida alguma que o lance do Rubinstein era torre B6, o próximo que ele ia fazer. Porque essa torre fica muito forte em B6 e deixa o peão de B7 fixado. E aí as pretas não tem como se soltar. De repente ele pode continuar depois com torre C5, D5, e aí expulsar o cavalo, fazer um peão passado no centro. Mas com certeza ele ia ainda manobrar bastante antes de fazer isso para garantir a vantagem de espaço. Mas aqui é o ponto, né, que ele deu um nó estratégico na posição do adversário. Depois de pôr o bispo em B5 e voltar para D3. As pretas não têm como tirar as peças mais depois disso. Essas peças da ala da dama. Isso quer dizer que o desenvolvimento das pretas vai ficar muito inferior nessa posição. Então jogou torre D8 primeiro. Aí ele fez torre HC1. E o Schlechter aqui jogou o B5. Tentando aí, né, conseguir alguma mobilização das peças, alguma organização. Porém, o que as brancas jogam nesse momento? Aqui já não é um mistério o que o Rubinstein jogou, né? Os objetivos das pretas com B5 são meio claros. Ele quer jogar ou bispo B7 ou torre A7, trazer aquela torre pro jogo. Porque o problema principal de não conseguir tirar nem o bispo nem o cavalo é que aí a torre também não joga. Então as pretas ficam, assim, 3 peças a menos, né, no jogo. Mas aí o Rubinstein ele evita isso com torre C7, lógico, né? Não deixa nem a torre e nem o bispo entrarem no jogo por B7 ou A7. Então as pretas tiveram que dar outro jeito de continuar desenvolvendo. Jogou cavalo D7. Aí ele resolveu tirar o rei da coluna D e proteger o centro também. Cavalo F6. Então gastou mais uns tempos aí, mas conseguiu trazer o cavalo pro jogo. Cavalo E5. E aí no fim esse bispo veio para D7, né? Não teve como pôr o bispo em B7, mas ele joga para D7. E aí, de um jeito ou de outro, conseguiu tirar as peças. Nesse momento, eu imagino que o Schlechter pensava assim... minha posição é incômoda. Mas eu consegui pelo menos colocar todas as minhas peças no jogo agora, né? Talvez aos poucos eu possa ir trocando peças, aliviar a pressão e tentar igualar esse jogo. Mas o Rubinstein disse, não. Porque eu tenho um outro plano agora, um outro plano bem forte. Então, jogam as brancas e como continuar melhorando aí a posição do Rubinstein. Como continuar aumentando essa vantagem. Aqui eu vou dar uma dica prática para vocês que eu costumo falar com muita frequência nas aulas. Quando a gente bate o olho nessa posição, parece muito bonito o jogo das brancas, né? Você olha assim, parece que tá excelente tudo que as brancas estão fazendo. Só que depois de um tempo, não é tão óbvio assim como continuar progredindo. Como você vai continuar, né, avançando, ganhando espaço, piorando o jogo das pretas, essas coisas. Mas também tem outra coisa que a gente olha aqui e percebe. As peças brancas, elas estão todas bem colocadas já. Talvez a gente pode argumentar... A única coisa que dá pra argumentar aqui é que talvez essa torre pode vir pra C1, pra dobrar na coluna. Seria uma forma de continuar melhorando um pouco a posição das brancas. Mas fora isso, todas as peças brancas já estão bem colocadas. Então, quando você percebe que todas as suas peças já estão em casas boas e você não tá sabendo mais como continuar melhorando, é um momento para você procurar lances de peão. Por quê? Se as suas peças já estão todas bem colocadas, significa que se você mexer nelas, você pode piorar a sua posição. Então, nessa hora, você não mexe mais nas peças. Veja se você não tem lances bons de peão. Porque, no caso, aqui o Rubinstein ele tem um lance muito forte, que foi o que ele fez. Ele jogou G4. E agora ele começa a ganhar espaço na ala do rei também. Então ele já tem espaço no centro, por causa desses dois peões. Ele tem pressão na ala da dama do adversário, né? Com a torre na sétima. E aí ele começa a ganhar espaço na ala do rei também, avançando G4. Aí as pretas fizeram H6 e ele joga F4 e segue avançando essa massa de peões. Se tentasse jogar um lance como... Porque, tudo bem, G4 tem uma ameaça bem óbvia, né? Ameaça G5 e aí vai ganhar o bispo, que tem que tirar o cavalo. Se tentasse jogar bispo E8, aí ele jogaria G5. E se o cavalo volta aqui, cavalo D7, olha que posição, hein? Cavalo C6 e as brancas ganham. Porque as peças pretas se atrapalham tanto que essa torre não tem casa.
Se ela vem pra C8, cavalo E7. E ganha a qualidade. Ganha uma torre inteira, na verdade. E se joga G5 pra tentar frear o avanço do peão, aí ele continuaria com H4. Não pode tomar em H4, porque G5 ganha peça. H6. Toma. E joga F4. E segue avançando com esse rei aí. G toma, rei toma F4 e tá vindo G5 ainda. Aí o rei das brancas é uma peça-chave, né? A gente vê que nessa partida o rei é uma peça-chave pra continuar aumentando a pressão no campo do adversário. Então jogou H6. Aí aqui é outro momento instrutivo, porque a nossa primeira reação, né, seria jogar com H4 para fazer G5, para ameaçar G5 de novo. Mas o Rubinstein ele joga F4 e aí tem que tirar o bispo, foi o que fez o Schlechter, e ele joga G5. Mas aí parece um pouco estranho, né? Porque o ideal seria querer tomar com o peão de H em G5. O ponto é que aqui ele abre a coluna F. Então fica mais fácil de pressionar o ponto F7. Esse é um detalhe legal, é por isso que ele jogou com F4 e não com H4. Aí foi cavalo H7, H4, né? O bispo e o cavalo das pretas disputam aqui quem tem a posição mais triste, né? Quem tá pior. Jogou torre DC8, torre BC1. Finalmente trocou um par de torres, mas o Rubinstein mantém a torre dele na sétima ativa. E aí foi torre D8. F6 seria uma tentativa para soltar um pouco o jogo das pretas, mas aí poderia seguir G por F6. Se toma de cavalo torre E7, ganha o peão de E. E se G por F6, cavalo G4, é uma posição muito parecida com a da partida, tá? É uma posição bem similar, assim, com o que acontece na partida. Mas o problema das pretas aqui é que não tem atividade nenhuma, que as peças não jogam. E isso persistiria, continuaria sendo um problema. Aí ele poderia até jogar de uma forma lenta. Por exemplo, passar esse bispo para B3 e começar a atacar E6. A pressão nesses peões aqui dura muito tempo, né? As pretas não tem como aliviar isso. Dá pra fazer um D5 aqui uma hora também, criar um peão passado. São muitas formas de melhorar a posição das brancas. Então jogou torre D8, mas aí torre A7, né? E agora já dá pra gente sentir, assim, que vai cair alguma coisa no jogo das pretas, né? Dá pra ver que vai cair material, assim, que não vai dar pra manter a igualdade por muito tempo. Jogou F6, eu acho que aqui torre D6 o Schlechter deve ter concluído rapidamente, né? Que depois de torre A8, rei F8 tá muito difícil aqui pra ele. Ainda tem G6 ainda. E eu acho que a sequência ganhadora deve ser F, G6, cavalo por G6. Não pode tomar que tá cravado, rei F7. Mas aí E5, né? Ataca a torre. E no próximo ele vai jogar cavalo H8. Por exemplo, torre D7, cavalo H8. Aí as pretas têm que escolher se perde o cavalo ou o bispo. Mas um dos dois vai cair. Então jogou torre A7, F6. Finalmente tem que jogar F6, senão não consegue nunca, né? Jogar com as peças. Toma. O cavalo veio para G4. Bispo H5. Cavalo H6. Rei H8. E agora o Rubinstein achou uma tática aqui, né? Uma tática simples, porque eu acredito que o Schlechter, nessa posição, ele pensou o seguinte: se jogar a torre por A6, eu tenho o rei G7. E esse cavalo ficou preso. Então ainda tem um recurso tático aqui para prestar atenção. As brancas ainda têm que ter pelo menos uma certa cautela com esse recurso. Mas o Rubinstein era um jogador de cálculo excelente. Apesar de que eu falei no começo aqui que ele era um jogador que as melhores partidas dele são posicionais, ele calculava muito bem. Tanto que a partida Rothléo e Rubinstein mostra isso. Então ele vê que tem esse recurso e joga um lance simples e bom. Bispo E2. Um belo desvio. Porque se toma o bispo, cavalo F7, cai a torre. Então joga bispo E8, só que agora ele pode tomar em A6. Porque quando é rei G7, cavalo G4. E volta. Aí, basicamente, assim, tá acabado. Porque as brancas ganharam um peão. Agora elas têm um peão passado distante. E ainda tá atacando E6, tem B5 fraco, tem F6 atacado. Então é óbvio que mais perdas materiais são inevitáveis para as pretas. Mas a gente vai ver como que continua a partida até o fim. Porque a técnica do Rubinstein também é muito instrutiva. Então o Schlechter finalmente começou a tentar soltar um pouco o jogo, só que o Rubinstein joga a torre A7 aqui. E aí o rei tem que voltar, né? Porque se ele sobe é pior ainda. H5. Aí rei por H5. Acredito que deve ter vários lances que ganham, mas cavalo F6 assim deve ser o mais direto, né? Dá um cheque duplo e cai H7.
E quando rei G5, torre G7. H4, E por F5. Essa variante aqui até que é legal. E por F5, cavalo H6. Aí tá caindo F5 e H7. Cavalo F8. E o rei preto vai tomar um mate lá, descendo, ó. Mate. Então, rei H8. Aí o cavalo volta pra E5. Casa excelente, né? Pro cavalo. F por E4. E o Rubinstein, de novo, atento às táticas, joga bispo toma B5. É melhor do que rei E4, porque ele vai ganhar 2 peões aqui na realidade. Afinal, ainda não pode tomar em B5, se toma cavalo F7. De novo, cai a torre. Então, cavalo F6, toma. Tá só com um peão a mais, né? Mas tem 2 peões passados. Dá pra ver que o branco tá ganho. Mas eu quero que vocês tentem descobrir, pra terminar, qual é o melhor ganho aqui. A continuação do Rubinstein, que eu tenho certeza que foi a continuação mais forte. Qual seria o plano de vocês pra ganhar agora de brancas, pra finalizar essa partida? Obviamente aqui tem mais de uma resposta, né? A gente vê que a posição tá bem ganha, então vocês podem estar pensando, avançar o peão de A, trocar os cavalos e ganhar o final de torres. Tudo isso são planos que eu acho que devem levar a uma vitória das brancas. Mas o Rubinstein ele encontra a melhor ideia aqui, que é ativar o rei. Rei F4, aí jogou rei G8, rei G5, torre F8, rei G6. E o rei foi parar lá em G6, e aí as pretas abandonam. Aqui o Schlechter decidiu que já tava bom já, né? Já tinha dado a aula já. Porque o ponto é que se joga E3, torre cheque, rei H8, cavalo F7, e as pretas vão ter que entregar a torre. E aqui dá até pra escolher como que as brancas ganham. Tem o jeito mais forçado, que é torre F7. Quando E2, esse peão parece que vai salvar as pretas, né? Porque a torre não alcança, mas torre por F6, promove torre F8 é mate. Ou pode jogar rei por F7, né? E aí quando E2, torre G1, alcança o peão aí com a torre e já era, as brancas ganham fácil. Então, essa partida eu espero que vocês tenham gostado, porque ela não é uma partida de ataque, assim, de táticas brilhantes, mas o lance bispo B5, ele é muito interessante, o conceito por trás, né? O conceito dessa jogada é o seguinte, você dá a chance do seu adversário se enfraquecer. Você faz uma jogada que provoca, né? Provoca um enfraquecimento na posição adversária. E isso dá muito certo nessa partida, porque depois que o Schlechter, que era um jogador muito sólido, um jogador muito forte da época, joga A6, o Rubinstein volta, depois põe a torre em C1, e parece que a posição das pretas já era, assim, já tá totalmente presa e não tem como sacar as peças. Ele fica sofrendo o resto da partida inteira pra desenvolver as peças. E quando ele consegue tirar as peças, ele não faz isso da melhor forma possível, né? Do jeito mais ativo. E aí o Rubinstein começa uns avanços na ala do rei que de novo desorganiza todo o jogo das pretas. Então eu gosto muito dessa partida por causa do lance do bispo B5 aqui. Eu acho que é uma partida que nem todo mundo conhece e que todo mundo deveria conhecer, porque é um conceito que você não nessa posição necessariamente, mas você pode aplicar nas suas partidas, a ideia de provocar lances, fazer jogadas que provoquem enfraquecimentos, que provoquem reações ruins por parte do adversário. É isso que a gente consegue aprender dessa partida do Rubinstein. Mas é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais essa partida da nossa série Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber mais partidas da série, mais conteúdo de xadrez aí do canal. Se quiser nos comentários, deixa sugestões de partidas que você gostaria de ver nessa série. Se você já conhecia, fala aí, pô, já conhecia essa, o que você achou das análises, né? Se você não conhecia, foi legal, deu para pegar o conceito? Deixa aí nos comentários que a gente vai trocando ideia. Então, valeu por assistir e até a próxima.